Vamos lá. Aqui é o Nadote e sejam muito bem-vindos. Opa. História Scooby-Doo, Mistério S.A., temporada 2 do Hora da História Conversa Toon. Deixar meu like aqui. Qualidade full. Eita, priola. E vamos lá. Praia. Olá, queridos, aqui é o Olá, Nadote meu querido. e sejam muito bem-vindos à história... É quem? Olá, queridos, aqui é o Nadote e sejam muito Nadote. bem-vindos à história completa da segunda temporada de Scooby-Doo Mistério S.A. Eu estava aqui fazendo uma história nova pra vocês e olha, já vou dar um spoiler, é de um desenho maravilhoso chamado Sábados Secretos. E pra quem já assistiu sabe o quanto ele tem Já de assisti. influência em Hanna-Barbera e também Scooby-Doo. E aí eu me lembrei, nossa, eu tenho a segunda temporada pra postar aqui nesse canal também. E como eu fiz esse vídeo lá no meu canal principal, dividi em várias partes, contei tudo direitinho cada episódio, ele acabou se tornando um vídeo muito longo, mas mesmo assim é muito legal de assistir. Então fiquem aí com essa maravilhosa história, eu espero muito que vocês gostem. Não se esqueça de deixar o seu like, o seu comentário e se inscrever no canal, que logo eu vou Sábado estar Secreto já postando teve também collab a com história algum completa de desenho que eu Sábados assisti também, Secretos. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A temporada 10? 2 começa um Pode tempo ser. depois dos acontecimentos da última temporada. Nesse meio tempo não sabemos o que aconteceu em Bahia Cristal, mas nesse momento um bebê palhaço gigante está atacando a cidade, enquanto uma pessoa misteriosa faz uma visita até Janet Nettles, a nova prefeita da cidade, que não entendi. sabe o que fazer contra esses ataques. Essa pessoa mostra os membros da Mistério S.A. dizendo que eles poderiam resolver esse mistério. O Bora já começou, velho. Muito bom. Pô, o vilão é o Gucci, velho. Logo eu vou estar postando também a história completa de Sábados Secretos. Então é isso, sem mais enrolação, bora pro vídeo. A temporada 2 começa um tempo depois dos acontecimentos da última temporada. Nesse meio tempo não sabemos o que aconteceu em Bahia Cristal, mas nesse momento um bebê palhaço gigante está atacando a cidade, enquanto uma pessoa misteriosa faz uma visita até Janet Nettles, a nova prefeita da cidade, que não sabe o que fazer contra esses ataques. Essa pessoa Um dia você vai mostra meter, os velho. membros da Mistério S.A. Que Deus dizendo abençoe que um dia eles todos poderiam meterão. resolver esse mistério, que o Scooby estava em uma fazenda e o resto ela deveria procurar. E era melhor ela começar naquela mesma noite. Assim vemos o Scooby, e a fazenda está mais para um canil prisão. Ele tinha acabado de sair de um castigo por tentar fugir e se lamenta com a vaquinha olhando para o quadro da turma, quando ele começa uma nova fuga. Dessa vez ele quase consegue quando é notado no último segundo. Fugindo do fazendeiro, ele é resgatado pela Janet Nettles, que parece ter seguido o conselho da pessoa misteriosa. Eles juntos vão em resgate do Salsicha, que está em uma escola militar com cabelo completamente curto. Meu Deus! Conhecido como recruta hippie, e claro que não se encaixava naquele meio e tomava muita bronca. Mas nada que um tanque de guerra não possa resolver, não é mesmo? O Scooby explica a situação e então eles vão atrás do Fred, que basicamente virou um andarilho que viaja de casa em casa em busca de alguma pista de onde estão seus verdadeiros pais. Ele se recusa a ir junto a primeiro momento, até dizerem que o inimigo é um palhaço. E capturar um palhaço é um feito muito grande para um armadilheiro, então ele topa. Chegando lá, não dá nada muito certo quando o Fred é pego por uma armadilha, o tal misterioso aparece, solta ele e zoa sua barba. E essa ironia só pode ser, claro, a Velma. O Fred abraça ela com Pô, eu gostava da Velma, velho. Até que seria minha wife, mas depois de ontem, do que eu descobri, aí perdi todas as minhas chances. Ela explica que o Sr. E não foi mais visto, que a Anjinha foi na casa dela uma vez e ela não atendeu, e que o Péricles deve ter afogado na caverna com os pedaços do disco. Mas, como a gente bem sabe... Pra você, velho, mas infelizmente ela não gosta de mim. Então a situação está mais séria do que ela pensava. Afinal, ele poderia já estar atrás e até mesmo com pedaços do disco planisférico. Mas, primeiramente, eles precisavam resolver o caso do palhaço. E para isso eles precisariam da Daphne,
que agora está namorando simplesmente o Jacob de Crepúsculo. É sério, uma paródia do ator. Eles vão até a casa dela e ela está bem diferente. Diz que cansou de resolver mistérios, que está em outra e está feliz agora. Que pela primeira vez ela encontrou alguém que gosta mais dela do que de armadilhas. Se esse cara aí não é uma paródia do... Como é que chama? O vampirinho lá que brilha na luz do sol. Esqueci o Robert Pattinson, velho. Mais dela do que de armadilhas. É muito triste, mas no fundo ela não está completamente errada. O Fred foi bem babaca quando estava com ela. Enfim, eles tentam prender o palhaço sem a Daphne mesmo. Eles quase conseguem. Esse palhaço aí nesse traço. Esse palhaço é muito Ben 10, cara. Olha pra esse aqui. Se você me falar que isso aqui é um print de Ben 10, eu acredito. Que a Daphne estava blefando e iria aparecer a qualquer momento para ajudá-los. Na última etapa de captura, que dependia da Daphne, ele consegue escapar, explodindo aos ares uma loja de fogos de artifício e fugindo. Sim, eles percebem o quanto são incompletos sem a Daphne, e o Fred diz que agora ele sabe que ela nunca mais vai voltar. A Bad Pets evoluiu, pô. O episódio 2 começa com a Velma na época e a do vampirinho tava foda, o cara mesmo. Marcy, e uma missão para o Sr. E. Sim, a Velma está trabalhando escondida para o Rick. O objetivo delas era investigar a casa assombrada da Baba Yaga, uma bruxa russa. Quando os planos mudam e o E decide comprar a atração e levar a Baía Cristal. Inseridos novamente na sociedade, Scooby, Fred e Salsicha voltam a ser como eram antes. Bom, ou quase isso. Eles vão até a escola e a Daphne passa por eles como se nada tivesse acontecendo. O Fred fica extremamente abalado, afinal esse tal de Baylor Hotner é muito... gostoso! Todos estão sentindo a falta ele tá maneiro lá no Batman, pô. A Velma então sugere a entrada da Marcy para ajudá-los. Mesmo não sendo tão bem aceita, principalmente pelo Fred, ela agora faz parte da turma. No meio dos problemas investigando a casa da Baba Yaga, a Velma acaba ligando para o Sr. E e o Scooby percebe isso. A Velma e a Marcy sozinhas conseguem finalmente entrar na casa e encontram uma caixa de joias com um pedaço do disco planisférico. Afinal, era isso que o E estava à procura desde o início. É o Batman do Justiça Jovem, fino. São surpreendidas pelo Scooby, Salsicha e Fred, o tipo também era que fino, questionam a parceria dela não. com o E. E ela explica dizendo que ela não tinha escolha e que fez isso para impedir o Péricles de achar o resto dos discos. Mas no fundo, ela nunca iria dar um dos pedaços para o Sr. E. A Marcy finalmente ganha uns pontos a mais com a turma depois desse mistério. E eu sinceramente adoro a composição com ela. Mas quando ela chega na sua casa, o Sr. E está esperando, dizendo que não podem mais confiar na Velma e que a Mistério S.A. está com seus dias contados. No episódio 3, o palhaço chorão volta a atacar, mas a turma está meio avoada. O Fred ainda está pensando na Daphne e o Salsicha está querendo uma peruca para o seu cabelo. Só a Cachorro-Quente e a Velma parecem realmente estar dando bola para o caso. Será que ninguém mais liga para a solução de mistérios? Eu ligo. Enquanto isso, a Anjinha está no salão para cortar o seu cabelo e ela faz um discurso muito bonito sobre a sua verdadeira beleza. Esse desenho é incrivelmente representativo, muito mais do que eu esperava. E quando ela vai ver o seu novo visual, o E entra no vestuário e alerta que os outros dois estão voltando pelo Fred. Esses dois, no caso, Brad Childs e Judy Reeves. Quando o salão é atacado pelo palhaço que leva a cabeleireira. A Anjinha tenta fazer contato e se dispõe a ajudar, mas a turma trata ela super mal e ela vai embora. Investigando, eles encontram um chip de localização que os levam até a Daphne. E no final descobrimos que o palhaço nada mais é do que o próprio Baylor Hotner, que estava fazendo uma experiência para o seu próximo personagem, e no fundo ele não dava a mínima para a Daphne. Então a Daphne dá um tapão na cara dele e volta para a equipe. Mas a Marcy não parece estar muito contente com isso. No episódio 4, eles fazem um monte de mimos para dizer para a Cachorro-Quente que ela está fora da turma. Eu realmente fiquei usou a palavra que ninguém Afinal, usou até agora, super útil e daria certo mesmo com a Daphne junto. Mas enfim, ela reporta o ocorrido para o Sr. E, dizendo que a Velma reagiu como planejado. Eles estão voltando para a casa do Fred quando encontram a porta escancarada. E quando entram, está tudo extremamente limpo e organizado. Muito estranho.
quando do nada aparecem no meio das sombras Brad Childs e Judy Reeves, os pais biológicos do Fred. Eles explicam que o prefeito fazia muitas ameaças de machucar o Fred se eles aparecessem na cidade, e que também tinham nomes fictícios de um casal muito famoso criador de armadilhas, explicando muito da paixão do Fred, além da sua cachorrinha chamada Nova, que o Scooby fica caidinho. No meio da conversa, Daphne recebe uma ligação da sua irmã Margarida, dizendo que foi atacada por um monstro. Batendo com a descrição visual, Salsicha e o Scooby dizem que ele é o Rodad, uma das atrações de um ambulante de curiosidades que chegou na cidade há pouco. Investigando mais na sua nova sala, uma recompensa da prefeita Needles localizada no porão da prefeitura, eles têm uma ideia e fazem uma armadilha. Capturando o monstro, eles descobrem que na verdade ele é um francês vigarista que treinou seu macaco para roubar coisas e estava atrás de um queijo de 500 anos muito raro que estava em um baú em meio às atrações curiosas daquele ambulante. Um queijo, velho? Como é que ele sobreviveu até hoje? Queijo não mofa, no bicho então não ele come, acaba não? deixando com a turma. E está dizendo que foi o próprio queijo que mandou ele ir até Bahia Cristal. Verdade, isso Quando aí. de repente um brilho começa a emanar de dentro dele e abrindo um novo pedaço do disco planisférico é encontrado. Péricles, sabendo disso, resolve fazer uma reunião com todos os antigos membros da SA e diz que ele tem uma proposta. No meio de tudo isso, a Anjinha vai visitar os pais do Fred, que demonstram ser completamente frios e calculistas, e muito cínicos também. Eu fiquei muito triste porque eu realmente achava que eles iam ser pessoas legais, mas eles ficam com esse sorrisinho a todo momento, me dá muita raiva. E apesar dela quase implorar para eles pensarem no Fred antes do tesouro pelo menos uma vez, eles dizem para ela não se preocupar, que ninguém será machucado se não entrar em seu caminho. O episódio 7 envolve um mistério de um zumbi do cemitério de Bahia Cristal. O legal desse episódio é que eles brincam com a própria fórmula da narrativa de Scooby-Doo. Afinal, dessa vez, o personagem mais suspeito era o próprio vilão, Conde Évalo von Misskrig, o coveiro esquisitão que diz ter uma família muito malvada que estava cavando e extraindo gás da companhia vizinha ao cemitério. Mas o melhor do episódio é que podemos ver um flashback de quando o Sr. E o Péricles se conheceram. Ele cai de uma árvore e o Rick cuida dele. É a coisa mais fofa desse mundo. E Pô, esse coruja tem 5.000 anos, velho. Essa porra sempre foi velho, no mano. No final, o Péricles finalmente consegue juntar forças com o Rick. E ao querer comemorar com uma música, eles escutam a Anjinha alarmando sobre os perigos de Bahia Cristal. E eles concordam que se ela continuar fazendo isso, ela terá que ser silenciada para sempre. No episódio 8, a Lily Negra, uma demônia voadora, está atacando todos que chegarem perto de uma montanha na costa de Bahia Cristal. Conseguindo investigar, eles encontram simplesmente um navio no topo daquela montanha. E como ele foi parar ali? Bom, lendo o manifesto do navio, finalmente descobrimos a história do descobrimento de Bahia Cristal. Os espanhóis que chegaram àquela terra saquearam todos os tesouros possíveis encontrados, quando ficaram sabendo de um tesouro ainda maior. Um sarcófago feito inteiramente de cristal. O capitão e seus homens foram dominados por um desejo incontrolável de encontrar tal tesouro. E depois de meses de intensa procura, eles finalmente o encontram. Mas o que eles não sabiam é que aquele objeto continha uma entidade, e perdidos sobre a sensação de poder, os tripulantes começaram a cometer atos terríveis. E por fim, o capitão, querendo destruir o que eles se tornaram, ele ancorou seu barco em uma baía, que nomearam como Bahia Cristal por causa do tesouro amaldiçoado. Ele usou o disco planisférico para marcar a localização e enterraram o tesouro do mal muito, muito fundo. Depois, quebraram o disco em 6 partes e se separaram. O capitão escondeu seu pedaço no navio e protegeu com grande quantidade de mecanismos mortais. E também o levou até o topo da montanha para que ali ninguém nunca o encontrasse. Com todas essas informações, eles vão em busca do pedaço escondido. E com as habilidades de armadilha do Fred, é a agenda, né, velho? Tem que cumprir a agenda. Até chegar o baú que realmente continha o disco.
Nisso, a Lily Negra aparece e rouba o pedaço. E depois de uma grande confusão, manobras de barco e destruição, a Velma é a única que pode ver a Lily fugindo com o disco. Quando ela percebe que ela nada mais é do que a cachorro-quente. Ela explica que ainda está trabalhando para o Sr. E em base de ameaças, e que tudo foi plano dela de os atrair para que o Fred resolvesse as armadilhas. Mas, no final, ela entrega o pedaço à Velma, não importando com toda a consequência que teria que lidar com o Sr. E. Afinal, a Velma é uma pessoa muito especial para ela, e isso vem em primeiro lugar. Agora, com os 3 pedaços e mais os 2 do Péricles, só falta mais um a ser encontrado. No episódio 10, a máquina mistério quebra no meio do nada e eles acabam tendo que se refugiar na biblioteca Burlington, lugar criado pelo Oswald P. Burlington, Barão dos Trilhos, o Rei do Aço, o Lorde do Vapor. Em 1880, decretou que sua biblioteca deveria ficar aberta para visitantes dia e noite, para todo sempre. Se por algum motivo a biblioteca fechar, todo o seu conteúdo deve ser mandado para a Universidade Darrow. O lugar é cheio de artefatos raríssimos, e o mais interessante são os retratos que mostram uma obsessão que ele tinha com um grupo de 4 pessoas e um animal. O caseiro diz que é um mistério que ele estava tentando desvendar. Com isso, percebemos que o clube de mistério existe há muitas gerações, mesmo sem uma saber da outra. O próprio Burlington fazia parte de uma, com o seu orangotango pêssego e seu grupo de steampunks. Tudo estava meio que normal, até que alucinações começaram a acontecer com cada membro. O Scooby e o Salsicha veem um cozinheiro se transformando em um monstro, a Velma vê o orangotango ganhar vida e um trem fantasma com um Burlington passa no meio da biblioteca e a Daphne foge de uma medusa horripilante, chega em um quarto e fica com o Fred. Bom, na verdade, ele está do lado de fora e ela acabou beijando o próprio Salsicha. Meu Deus, isso... Porra, aí o anime... Não, anime não, o desenho, né, velho? Aí o desenho esculhambou tudo, velho. Não, aí perdeu o conceito, mano. Porra, aí é foda. Isso não faz sentido nenhum. No final, eles... cagaram tudo, velho. Porra, estragaram o romance com o Salsicha. Agora estragaram o romance da Velma e o Fred. Da Velma não, a Daphne e o Fred. Porra, aí é foda. Descobrem que as alucinações são causadas pela fumaça da madeira do medo, o que o próprio dono do lugar estava fazendo isso para afugentar os visitantes, para conseguir fechar a biblioteca e tirar férias pelo menos uma vez na vida. Caso concluído quando do nada um livro é arremessado pela janela e ele é um livro de alquimia do Bartolomeu Magnus, a mesma pessoa que criou o disco planisférico químico. Descobrimos quem pode ter jogado esse livro quando vemos a Anjinha dentro do quarto da Velma implantando pistas sobre a família Darrow, dizendo que aquilo já aconteceu antes e que ela só precisa descobrir o motivo. No episódio 11, um robô chucrute ataca a Anjinha e eles descobrem que ele veio de um lugar muito fundo no oceano. E para ajudar eles, a Daphne chama o Tom, Tubby e a foca Scooby. Sim, ela se chama Scooby também. Crianças super conhecedoras do mar que ela costumava ser babá. E com o seu submarino Moby Dick, eles chegam até a antiga cidade dos missionários que desapareceu há 300 anos atrás. E dizem que seu desaparecimento foi o início da maldição de Bahia Cristal. Eles acabam lutando com mais robôs até que encontram uma base tecnológica que parece ainda estar funcionando. Lá dentro, eles finalmente encontram a pessoa por trás dos robôs, Abigail Gluck, integrante do grupo benevolente de mistérios junto com o Burlington de 1880. A Velma disse que alguém havia colocado as fotos de mais um grupo de mistérios na sua parede, a família Darrow. Sim, eles também eram um grupo de mistérios. Assim, eles percebem que existiram diversos grupos que seguem um mesmo padrão, como se tudo já tivesse acontecido e agora estivesse se repetindo. Nisso, o Péricles aparece comandando um grupo de robôs e ele explica que conheceu a Gluck na Balvária no
nos anos 30, e ela descobriu que os missionários estavam com a quinta e a sexta parte do disco planisférico. Ela construiu um laboratório e um exército de robôs para ajudá-la a procurar essas partes. E ele conseguiu finalmente encontrar o laboratório e continuou o trabalho dela, até que ele anuncia que achou finalmente o último pedaço do disco planisférico e queria se desfazer daquele lugar e deles ao mesmo tempo. Assim, fugindo e deixando a turma para afundar no fundo do oceano. E eles realmente se dariam muito mal se não fosse pela Cassidy Williams, que se sacrifica e fica para trás para salvá-los. O Scooby foca e encontra o capacete dela e o episódio acaba sem sabermos o que realmente aconteceu. E desde então, a Cassidy está desaparecida. Mas o mistério ainda ficou para trás. O que quer dizer a palavra que o corpo de Abigail Gluck disse quando eles a encontraram? Nibiru. No episódio 12, um urso do medo está atacando campistas em um lugar propriedade da Destroy. Nibiru. E como eles têm soberania empresarial, a prefeitura é proibida de investigar o caso. Mas eles vão mesmo assim. Como sempre. Enquanto isso, a aliança da antiga Mistério S.A., que agora estão com 3 pedaços do disco, fazem planos de como roubar os outros 3. Brad e Judy se dispõem a investigar seu filho e alertam que o único problema seria a Cassidy. Então, o Pericles diz que ela não será problema para mais ninguém. A turma continua investigando o lugar dos ataques que está todo contaminado com lítio, quando encontram George Abacate. É a vaca de seus delinquentes. Que tenta ganhar a vida com a sua plantação de abacates, agora afetados pela poluição e estão virando aranhas? Meu Deus, os efeitos colaterais de tudo que a Destroido faz é extremamente bizarro. Tanto é que no final descobrimos que o Urso do Medo é na verdade um homem que usou um perfume que deixou ele todo cabeludo. E para se vingar, ele se infiltrou na empresa como chefe de segurança e iria mandar os arquivos com todas as provas que incriminavam a empresa quando ele foi pego pela turma. Mas nesse mesmo ataque existia também uma bomba no local, que não era desse urso, mas sim do Sr. E e do Pericles, que frustrados apostam no Brad e na Judy para conseguir o restante dos pedaços, mas seriam eles capazes de trair o seu próprio filho? No episódio 13, investigando as palavras sussurradas pelo corpo da Abigail Gluck, a Velma descobre que se trata de um grandioso planeta listado no livro do 12º planeta de Zecharia Sitchin. Esse planeta se alinha com a Terra a cada 3.600 anos, permitindo que seus habitantes interajam com a humanidade. De acordo com esse mito, foi dessa interação que surgiram os primeiros deuses e que um dia acontecerá um evento apocalíptico onde esse planeta Nibiru ou planeta X se chocará com a Terra e destruirá tudo. Planeta, e tá todos. tentando lembrar onde Enquanto é isso, que eu já ouvi o monstro Nibiru, do velho. folclore alemão chamado Krampus está atacando crianças malvadas, deixando elas com o cabelo todo branco e longo. Meu, pra falar a verdade, eu tenho muito medo desse bicho. Cruzes, sério? Esse é um dos episódios mais macabros da série. Mas ele também é o episódio mais genial. Bizarro Eu vou mesmo. explicar o porquê. Enquanto a turma está ocupada com o caso do Craptus, a antiga Mistério S.A., na sua máquina Enigma, que é toda preta e do mal e completamente oposto da máquina Mistério, eles tentam roubar os pedaços do disco planisférico do Fred. Eles tentam um episódio inteiro. Afinal, o Fred construiu uma armadilha bem sólida e eles demorariam muito tempo para conseguir resolver. Então, toda hora, de alguma forma, eles são interrompidos. Quando eles finalmente conseguem e vão direto para o cofre secreto do Sr. E, onde estavam localizadas as suas outras partes, para conseguir juntá-las todas e finalmente formar o disco planisférico completo. Mas, quando eles chegam, o cofre não tem mais nenhum pedaço dos discos. Eles foram substituídos por um DVD. E nele podemos ver todo o plano genial do Fred, que surpreendentemente notou a maldade dos seus pais e, junto com a ajuda de diversos prisioneiros que já vimos no decorrer da série, inclusive com seu antigo pai prefeito, eles simulam os ataques do Krampus e a Mistério S.A. antiga cai que nem pato indo atrás dos pedaços falsos, enquanto a cachorro-quente invade o laboratório do Sr. E rouba
rouba as outras 3 partes verdadeiras. Fred, eu não te dava nada, cara, mas isso, sinceramente, eu tenho que admitir, foi genial. No final, eles juntos completam o disco com todos os pedaços e ele começa a brilhar. No fundo de algum lugar de Bahia Cristal, podemos ver o sarcófago que ativa os seus olhos e também sussurra a palavra. No episódio 15, um grupo de teatro vai reinterpretar os acontecimentos da noite em que um terremoto levou a primeira cidade de Bahia Cristal para o fundo do mar. Todos teriam morrido se não fosse pelo Frei Gabrielo Serra e seu confiável burro Porto. E para dar autenticidade aos fatos, a Biblioteca Burlington enviou itens genuínos daquela época, incluindo o próprio corpo mumificado do Frei. Meu Deus. E quando do nada o corpo se levanta e diz que qualquer um que ousar contar a sua história será acabado. E claro, a turma vai investigar esse caso e eles acabam sendo responsáveis pela produção da peça com a direção de Vicente Van Gogh. No final, descobrimos que ele era o George Abacate, que quando teve sua plantação explodida sem querer pela turma, decidiu seguir a fama de ladrão do seu pai e começou uma vida de assaltos. Para quem lembra disso, lá na primeira temporada, ele havia roubado um grande cristal da cidade e tinha escondido em uma das maçanetas que são todas feitas de cristal. Então ninguém nunca tinha encontrado esse diamante. E foi aí que o Abacate finalmente descobriu qual era essa maçaneta, que não era uma maçaneta qualquer, mas sim uma da Biblioteca Burlington. E quando soube que estava nos artigos enviados para a peça, ele pegou o emprego de faxineiro e se fantasiou de fantasma para ganhar tempo para procurar esse tal diamante. Mas o mais bizarro foi que no meio de um ensaio, o fantasma apareceu falando para não contarem sobre a sua história e sobre Nibiru, que com isso ele só ficaria ainda mais forte, e ele realmente não era o Abacate, quando no final do episódio o espírito se manifesta de novo e começa a contar a sua verdadeira história. Ele, com seu grupo de mistérios de freis, encontra um capitão que contou a história de um grande mal antes de ficar completamente louco, desaparecendo e deixando para trás 2 partes do disco planisférico. Os freis ficaram obcecados pelas partes e perceberam que havia um mal por trás de tudo isso. Tentaram destruí-las para salvar a cidade, mas o mal manipulou o burro que cismou que queria destruir a cidade completamente. Tá vendo? Olha que nós aí, ó. Você é burro, e cuidado, viu? Fugir com um dos pedaços quando foi atacado por jacarés. Mas as dinamites o mal, velho, o diabo só ataca os de mente fraca. Pedaços, enquanto o outro o Frei escondeu no famoso queijo de 500 anos. Ele alerta para terem cuidado, que o Nibiru está voltando, que tudo isso já aconteceu antes e que sempre começa com o animal, apontando para o Scooby. No episódio 16, usando o decodificador criado pela Velma, eles decifram um código que diz Senhor P. Llave, que do espanhol significa primeira chave, junto com uma coordenada. E quando eles finalmente desvendam o mistério de uns alienígenas ladrões que estavam mexendo com as memórias do xerife Bronson Stone, eles finalmente podem voltar a focar nas coordenadas que os levam de volta a Jacarópolis, mais especificamente ao seu cemitério, onde eles encontram o túmulo do tal primeiro Llave. O Scooby, com dó das suas patinhas recém-limpas, escava até chegar em seu caixão e lá dentro eles acham a primeira peça desse novo quebra-cabeça, uma arma muito antiga. E voltando para a prefeitura, bom, tudo foi incendiado pelo Brad e pela Judy. No episódio 17, uma manada de vacas, piranhas, abelhas está atacando as plantações dos fazendeiros quando descobrimos que elas fazem parte de um plano do Péricles e seu objetivo é que elas destruam a cidade completamente. Esse experimento está causando instabilidade na parceria dele com o Sr. E, que acha o plano uma loucura e está causando muito prejuízo para sua empresa Destroido. E mano, elas são
muito bizarras. Estão destruindo praticamente toda a cidade quando a turma descobre a sua fraqueza. Eles capturam a rainha e a levam pra longe. Está dando certo, elas estão seguindo e tudo mais, quando o Péricles simplesmente manda um míssil contra o helicóptero e um trágico acidente, a Nova, a cachorrinha, acaba caindo no meio da manada, à la Rei Leão. A cena mais triste de Rei Leão. Eles acabam jogando a rainha no mar de última hora, mas o que eles não lembram é que elas são misturadas com piranhas. Então elas sobrevivem tranquilamente e sabem nadar, desaparecendo mar afora. E a Nova é encontrada toda machucada, tadinha, mas ela ainda está viva, então ainda existe uma esperança. No episódio 18, somos contemplados novamente com as Hex Girls, a banda emo gótica e-girl mais amada da série, que volta para ajudar a turma a resolver o mistério do Malvadão e sua banda, que depois de terem morrido em um acidente de avião, voltaram para assombrar e enfeitiçar todos que ouvissem a sua música, se transformando em uma espécie de zumbi dançante, em uma batalha de bandas muito épica com poderes sonoros e tudo mais. As Hex Girls, com a ajuda do Scooby e do Salsicha, conseguem derrotá-los. E claro que era tudo uma farsa. Os integrantes forjaram a sua própria morte e demoraram mais ou menos uns 30 anos para compor a música perfeita, que tinha um efeito alucinante e contagioso. Com o mistério concluído, as Hex Girls descobrem uma partitura gravada em uma das partes do disco planisférico. E quando elas cantam as suas notas, os pedaços começam a se mover e mostram um novo local, uma nova coordenada, que os levam até a cabine da ostra, onde o Capitão Shelton diz que um jovem pirata bem esquisito chamado Jimmy Bonitão barganhou com ele. Cara, foi mostrado ali, acho que a origem, né, desse instrumento aí, né, desse disco, né. É porque que ele tá resumindo, né, velho? Ele contou como é que foi, o cara achou lá, nomeou de Bahia Cristal, aí ele fez lá aquele bagulho lá, depois dividiu em várias partes. Mas é dito na série que ele botou alguma coisa a ver com música, notas musicais ali, porque aqui ele não falou a respeito, né? Pelo menos eu não me recordo ele ter falado, ou se ele falou eu não prestei atenção, eu já esqueci, enfim. E o cara compôs uma música pra botar dentro do disco, que ao ser cantada, o disco vai, sei lá, se movimentar, vai reagir à música. Eu não me lembro dele ter falado isso, não, tá ligado? Isso é explicado na série? Ou só, tipo assim, foda-se, bota que tem que cantar uma nota de música aí agora pro bagulho ativar. Esse elmo, e a Velma saca na hora. Olhando dentro, está gravado S, llave, ou segunda chave. Mas uma peça para esse grandioso mistério. Enquanto isso, o Scooby vai visitar a Nova, que está na UTI passando muito mal, quando do nada ela é possuída por algum espírito e começa a dizer: Nibiru está vindo. A estrutura emocional da Mistério S.A. antiga começa a sofrer pela briga de egos do Professor E contra o Péricles. O episódio 19 começa com a briga entre eles depois do Rick ter bloqueado o Péricles do sistema da Destroido. O motivo foi o abuso dele nos últimos planos, construindo coisas insustentáveis e usando todos os seus recursos que ele criou do zero. Quando o Péricles dá um tapão na cara dele e diz que ele não manda em nada, que não passa de uma mascote humana. Bater a asa na cara da gente. Empoleirar. Pesado. No episódio, um demônio do glúten está atacando estabelecimentos e acabando com a sua comida e espantando os clientes. Enquanto isso, o Rick tenta armar um motim contra o Péricles, trazendo o Brad e a Judy para o seu lado, dizendo que ele está louco e perigoso, e eles demonstram apoio a ele. No final, descobrimos que o demônio era a Francine Jackson, a senhora dos programas de culinária que iria abrir uma padaria e queria eliminar a concorrência. E quando ela está sendo presa, o objeto escapa da sua fantasia. Uma tigela preciosa que aparentemente é uma relíquia maia com a marcação terceiro llave.
mais um objeto para o quebra-cabeça do Sério, mistério do olha, tesouro. Quando no final do episódio o Rick está pronto para anunciar a saída do Pericles do grupo, quando ele aciona um controle que faz ele paralisar na hora. Ele explica que o Brad e a Judy contaram para ele sobre o motim e ele simplesmente implantou uma cobra mutante na sua espinha enquanto ele dormia. Assim ele conseguia controlá-lo com veneno. Mano, olha o nível de psicopatia desse papagaio. No episódio 20, o Dante, o assaltante garanhão, está roubando por aí na cidade e levando as mulheres dos outros na sua moto, depois de conquistá-las com o seu... Esse é o melhor episódio, né, velho? Esse episódio é foda. E levando as mulheres o melhor dos vilão outros de na sua moto, depois de conquistá-las Scooby-Doo. com o seu estilo clássico bandido. No final, descobrimos que ele era o bibliotecário que leu tanto sobre heróis de ficção que aprendeu como conquistar qualquer garota, largando sua vida de nerd e vivendo uma vida dupla. Mas o mais importante nesse episódio é que o Scooby está tendo uns sonhos um pouco peculiares. É sempre um lugar com cortinas vermelhas, umas... Oh, Persona! Suíte! Olha aquele lugar lá aí, ó. estátuas, e esse homem cabeçudinho que diz pra ele: Scooby-Doo, é chegado a hora. Ela está aqui. Então, vemos a nova. Bom, mais ou menos. Ela diz que ela é uma entidade que pegou o corpo dela emprestado para trazer uma notícia urgente para ele, que a sua vida corria perigo, e ela explica que ela é uma Anunnaki. É que eu não lembro o nome da série, tô ligado. Ajudarem os humanos, mas eles não têm forma física e precisam habitar em animais. O Kong aí, ó. Quê? E é por isso que alguns animais que são descendentes deles conseguem falar. Isso explica um dos maiores mistérios dessa série, que é o fato do Scooby-Doo ser um dos poucos animais que conseguem falar no desenho, confirmando a sua ligação com os Anunnakis. Mas ela explica que nem todos eles são bons. O mais malvado de todos está preso abaixo da Baía Cristal, junto com o tesouro amaldiçoado. Ela alerta que ele não pode ser libertado. O episódio 21, a turma vai investigar uma casa aparentemente mal assombrada, quando Fred é pego pelo seu próprio reflexo de um espelho antigo no porão. Enquanto uma versão estranha dele toma o seu lugar na vida real, ele é transportado para um mundo futuro onde o disco criou um vórtice no tempo e cada semana passou como décadas, e todos envelheceram tão rápido que só sobrou a Daphne. Desse jeito aí. Ela pede para ele dizer onde está o disco para eles inverterem o processo. E nisso ele já saca que tem algo estranho aí. Ele leva ela para lugares que os nomes formam um código que a Velma decifra e diz Fred falso. Nisso ele consegue escapar e descobrimos que tanto o Fred falso quanto a Daphne falsa mais velha são os seus pais disfarçados. Na verdade, eles fizeram cirurgia plástica, e estão assim permanentemente. E aquele lugar apocalíptico era tudo cenários falsos. Em uma luta épica de Freds pelo disco, o Fred original ganha. A Daphne recupera o disco e no momento de descuido, ela é capturada pelos robôs do Pericles, o que faz eles terem que entregar o disco. E assim, o Pericles voa diretamente para Destroido, onde podemos ver uma sala completamente projetada para o disco. E ele termina dizendo: Eu vim soltar o Senhor. Agora, lembram daquele cabeçudinho do sonho do Scooby-Doo? Pois bem, ele aparece novamente em um sonho junto com o feio de Baía Cristal. E descobrem que ele é o mesmo que está no livro que a Velma está lendo, Maldições Sobrenaturais e as Forças Extraordinárias por Trás Delas, de Horácio Caron. Então eles vão até a casa dele e realmente ele está envolvido em tudo isso. Em uma sala podemos ver um monte de desenhos do feio, e ele diz que ele vê ele em seus sonhos e que conseguiu acessar a sala de espera por meio de hipnose. Essa sala é um lugar que está na intersecção entre os mundos. Por isso o Scooby consegue acessá-la em seus sonhos. Para resolver o problema, o professor manda a turma em uma missão para resgatar a sua metade que está presa naquele lugar,
usando um grande círculo para hipnotizá-los e dá um amuleto para Velma que trará todos de volta. Mas detalhe, eles têm apenas 1 hora e não podem ser pegos pelo feio, senão irão dormir para sempre. Eles chegam até o lugar todos juntos e a primeira coisa que eles veem é uma série de pessoas interligadas com o caso. A família Darryl, o prefeito, os pais do Fred, a Cassidy, os conquistadores, o Rick e até o Ed Máquina. Quando o Fred toca no seu pai, que não é o seu pai, ele acorda e explica que todos ali são as partes boas das pessoas que foram presas naquele lugar pela ligação com o tesouro amaldiçoado de Bahia Cristal. E também esclarece que tirou a ideia da fantasia que usava do próprio monstro que aparecia nos seus sonhos. Mas ele diz que sabe a sua verdadeira identidade. E quando está prestes a falar, uma sombra se esgueira e se transforma no feio, que é muito feio mesmo e muito assustador. Cada um corre para um lado fugindo do feioso e acabam se deparando com outras partes daquele mundo. São lapsos no tempo das antigas turmas de mistério, e cada uma delas é uma cena que contém uma das chaves até agora encontradas pela turma, como o chapéu de conquistador, a pistola, a tigela e um pedaço de uma vela que é a quarta chave. Correndo e quase sendo pegos pelo feio que está em quase todo lugar, eles se encontram de novo e acabam saindo em um novo cenário, a selva com um templo brilhante. E quando o monstro se expõe a este brilho, ele começa a ser queimado, descobrindo assim a sua fraqueza. Eles bolam uma armadilha que prende ele sobre o brilho e revela a sua verdadeira identidade. Fernando Elaguirre, o primeiro conquistador, que está se manifestando como feio para impedir que as pessoas destruam a entidade do mal. E não porque ele defende a entidade, mas sim porque ele acredita que ele deve pagar por toda a eternidade os atos que ele cometeu. Então, se o monstro for destruído, ele será livre, e ele não quer isso, meu Deus. Caraca. Então, o professor e a Nova dizem que todos merecem ser perdoados. Nisso, o Fred junto com a Daphne vão até a sala com o ex-prefeito para o Fred dizer que, apesar de tudo que ele fez com ele, mentindo a sua vida inteira, ele ainda o considera o seu único pai e que perdoa pelo que ele acabou fazendo. Enquanto isso, o resto da turma recebe uma palestra da Nova, que explica a origem da ligação tão forte que existe entre a turma. Há séculos atrás, selvagens maias, nomeados como os Caçadores de Segredos, o grupo original manipulado pela entidade do mal que tinha esperança que eles o libertassem do seu sarcófago de cristal. Desde então, outros grupos reencarnaram, sempre com 4 humanos e 1 animal, como a Mistério S.A. original, a Irmandade Mas vão estar preocupados em caçar fantasma, velho. O Grupo Benevolente de Mistérios, a Turma do Mistério, seu touro Nanino, a Aliança Mistério e o Gambá Elfute e a Fraternitas Mysterium. Todas as gerações manipuladas por esse monstro. Os primeiros eram os mais puros e perceberam o plano da entidade do mal e, ao invés de libertá-lo, eles decidiram destruí-lo. Eles usariam um objeto conhecido como o Coração do Jaguar. Porém, eles foram interrompidos os Maia aí, velho. Os Maia Elaguirre pica, e velho. seus homens, que levaram um sarcófago achando que era um grande tesouro. Nisso, a 1 hora que eles tinham já está quase acabando, quando a Velma chama todo mundo e, juntos com a metade do professor, eles voltam à realidade, enquanto a Nova avisa que eles devem encontrar o Coração do Jaguar, que essa é a única maneira de derrotar o mal. No episódio 23, a turma, junto com a mãe da Velma, a Andy, viajam à península de Yucatán, lugar em que o Henrique, o seu ex-paixonite, é pego por um espírito da floresta controlador de grama. Ele estava indo em busca de pistas do Coração do Jaguar a pedido da senhora Dickley. E aparentemente ele realmente achou o templo original onde ficava o sarcófago de cristal amaldiçoado. Encontrando o templo, eles veem que é bem parecido com o que eles viram em seus sonhos. E novamente, com a ajuda do Fred, eles passam por todas as armadilhas e chegam até o centro do templo, onde estão enterrados os originais, a turma original.
cada um sob uma estátua gigante da sua figura. E um desses corpos estava abraçado com o coração do jaguar. No momento em que eles pegam a lança, o espírito que pegou o Henrique aparece. O Fred usa veneno. Sumiu o áudio do Hora da Conversa, ficou meio e assim ruim eles assim. conseguem escapar correndo do Parece que ele tá espírito, falando em cima que do aciona microfone assim, tá todas as ligado? armadilhas do templo e acaba sendo pego. Assim descobrimos que ele é o próprio Henrique, que bolou todo esse plano somente para testar se a Angie ainda o amava, tadinho. E para melhorar, a sua esposa aparece no meio do nada e diz que Você viu, não? desiste. Eu que ela tô pode percebendo um ficar com chiado ele. de Mas fundo a senhora assim, Dickley dá um do fora lado majestoso e diz que o único homem que ela amou foi o seu marido. Nisso, do nada, aparece uma mulher estranha e a prefeita Nitros. Agora melhorou, mas só explicando que elas que ainda estavam consigo seguindo escutar um desde pouquinho. Bahia Cristal e ela teve um sonho onde eles corriam perigo e precisava ajudá-los a sair dali. No episódio seguinte, eles estão indo até a base militar para pegar um avião jatinho de volta à Bahia Cristal. E quando chegam à cidade, ela está toda deserta e cheia de buracos no chão. Alguma criatura misteriosa puxou todos os cidadãos para o subsolo. A Velma finalmente assume que tudo aquilo pode ter ligação com seres alienígenas inteligentes e que eles devem destruir a entidade enterrada abaixo de Bahia Cristal com o coração do jaguar, antes que o Nibiru aconteça e o planeta X se alinhe com o sistema solar, enfraquecendo as barreiras entre os mundos. Nisso, eles são atacados pelos robôs malignos do Professor Pericles, mas eles se deram mal, pois estavam na casa do Fred. Ou seja, estava cheia de armadilhas preparadas. Caraca. Fatiando os robôs, eles entram no buraco para explorar o que está acontecendo ali, quando eles encontram todo um sistema de mineração criado pelo Pericles e a antiga Mistério S.A., onde a mão de obra são os próprios moradores da cidade que foram capturados como trabalho escravo. Enquanto a Mistério S.A. original está cada vez mais desestabilizada e cheia de brigas e disputas de ego, a turma está mais unida do que nunca. O Fred até dá uma bola dentro com a Daphne, falando que independentemente do que acontecer, ele a ama e sempre amou, e assume que antes ele era um babaca com seus sentimentos. Elaborando um plano de revolução trabalhista, o Scooby e o Salsicha se infiltram disfarçados de robôs e começam a avisar a todos do motim. Usando a máquina mistério blindada controlada remotamente, eles destroem a maioria dos robôs e salvam os habitantes. Mas no meio disso, o capitão descobre uma porta redonda de ouro. E enquanto a turma está distraída lutando com os robôs, o Pericles usa o disco planisférico para conseguir abrir a porta. O episódio 25 começa com o discurso da própria entidade do mal, que fala sobre a aproximação da hora de Nibiru, que tudo estava como planejado e revela que sim, ele é o criador da turma. Foi por vontade dele que existe um laço sentimental tão forte entre eles. Enquanto Pericles entra na caverna, ele já esperava que a turma o seguisse e diz que ela seria uma peça fundamental no seu plano. Eles se deparam com uma porta gigantesca com escritos que revelam o significado das chaves encontradas. Cada uma representa um elemento manifestado no sonho compartilhado que eles tiveram: fogo, água, ar e terra. Usando a Marcy como chantagem, o Pericles faz eles usarem a chave para abrir o portão. O Fred até tenta um plano, ele já esperava que a turma o seguisse e diz que ela seria uma peça fundamental no seu plano. Eles se deparam com uma porta gigantesca com escritos que revelam o significado das chaves encontradas. Cada uma representa um elemento manifestado no sonho compartilhado que eles tiveram: fogo, água, ar e terra. Usando a Marcy como chantagem, o Pericles faz eles usarem a chave para abrir o portão. O Fred até tenta um plano sabendo que aquilo seria uma armadilha, eliminando alguns robôs, mas para salvar que eu achei que cada turma representasse um elemento, que aí eu pensei, mas aí a conta não bate. São 4 elementos, existem mais de 4 turmas, tá ligado? Aparentemente foi mostrado, né? Então, mas é só o que eles viram no sonho, né? Então, beleza. Ele acaba abrindo a porta. O Pericles estava pronto para continuar quando a Marcy pega ele e o faz de refém.
dando tempo para a turma ir em frente e resolver o mistério e destruir a entidade. Ela aguenta o quanto pode, até que a Judy usa um cinto para derrubá-la e libertar o papagaio psicopata. Nisso, um robô aponta para ela com uma arma e de longe, o Scooby e a Velma escutam os tiros. Meu Deus. Mas ela fala que eles precisam continuar. Atravessando o portão de terra, eles acham que está tudo bem quando aparece um monstro de pedra. E sem armadilhas ali, a solução é correr. Correr muito. Até que ele se espatifa em uma parede de granito. Esse monstro de pedra tá com uma textura que não tá me agradando. Ainda bem que a imagem tá estática. Chegando no terceiro portão, o de água, eles usam o capacete para pegar um pouco de água mágica que ativa uma correnteza e a porta vira um barco. Eles são levados até um oceano infinito e no fundo existe uma passagem que os levam finalmente até a quarta e última porta. Os antigos não tinham CG. Ela derrete. Pelo menos o primeirão. O lugar todo está ardendo em lava e podemos finalmente ver o tesouro amaldiçoado e o sarcófago começa a fazer a mente deles, dizendo que foi ele que os criou. Toda aliança, todo amor, toda amizade deles não passava de um desejo criado por ele para que eles pudessem chegar finalmente naquele momento e naquele lugar para libertá-lo. Periquito, hora da história papagaio e eu coruja. Eles estão acreditando naquilo até que a Daphne se recusa. Ela disse que o amor dela pelo Fred é real e que ela ama todo mundo ali. E o Scooby, que demonstrou sempre muita coragem nesses últimos episódios, está pronto para atacá-lo quando o Pericles chega e toma a lança da sua pata, conseguindo finalmente libertar o grande mal. Exatamente no momento de alinhamento de Nibiru, que toma todos os planetas um por um com uma matéria escura. E agora, será esse o fim de tudo e de todos? Chegamos finalmente no último episódio. Com o mal liberto pelo Pericles, ele pega o Scooby e diz que irá usar o corpo dele para poder habitar aquele mundo e reinar como um gigante. Mas ele consegue escapar e o Pericles nesse momento voa em sua frente e diz que ele pode usar o seu corpo. Não importando quem seja, ele começa a dominar o Pericles, que vira, bom, isso daí. Corujão. Quem já assistiu Corujão? Bom pra caralho. Pois é, Salsicha, eu também não sei. Ele, com a voz do Pericles, diz que finalmente ficou invencível e irá se livrar da Mistério S.A., quando a entidade maligna possui o seu corpo e se transforma nisso. Meu Deus, fica cada vez pior. Engolindo a Judy e o Brad com seus tentáculos e controlando todos os robôs. Nesse momento, o Scooby acha a hora certa para pegar o coração do Jaguar e o atacar. E ele teria conseguido se não fosse a lança que simplesmente quebrou completamente ao tocar no corpo dele. Sem entender nada e sem saber o que fazer, eles correm, fogem da melhor forma e lutam contra aqueles robôs. O Professor E até defende a turma uma hora, mas acaba sendo devorado pelo monstro. E agora a turma está completamente vulnerável a ele, quando uma barreira mágica se forma ao seu redor. Eles não entendem de primeira, mas isso era o símbolo do verdadeiro coração do Jaguar, que é nada mais, nada menos do que a união entre eles. Deus Ex Machina aí. O amor, a união transcende o tempo. Não, tô brincando. E isso poder da amizade salvando, pô, capaz de derrotá-lo. Então, juntando forças em um cenário completamente apocalíptico, onde toda a Baía Cristal foi levada às ruínas, eles percebem a fraqueza da entidade que usa a saída do sarcófago para projetar o seu corpo. Ele é o portal que permite a Wiki tá errada, velho, já dizia Hitoshura. Sozinhos eles jamais conseguiriam passar por todos aqueles monstros, mas juntos a lança chega finalmente até o Scooby, que um salto épico. Posso reclamar, eu pra fazer os vídeos de Bomberman eu pego da Wiki também algumas informações. Lança, que com toda a força acerta exatamente no centro da entrada do sarcófago, que se estilhaça.
criando assim uma esfera de energia negra que começa a sugar tudo e todos igual um buraco negro. Essa energia se contrai e depois se expande, causando uma grande explosão. Tudo fica branco, e quando eles começam a voltar a enxergar, eles percebem que eles estão na Baía Cristal, mas ela está completamente intocada e tá até mais bonita e ensolarada. Assim, eles percebem que voltaram para uma realidade onde a entidade do mal nunca existiu, que ela nunca influenciou nenhum grupo e que Baía Cristal não virou um centro de atividades paranormais, mas sim um lugar pacífico e ensolarado, como diz o seu próprio letreiro. E não é só na cidade, mas todas as pessoas tiveram uma história diferente, inclusive eles. Bronson Stone teve filhos com a prefeita Needles. A mansão Darryl nunca afundou. O Fred nunca foi roubado dos seus pais. E eles nunca criaram nenhuma armadilha, eles são obstetras. Os pais da Daphne amam o Fred nessa realidade. E estão E aí até acabou, né? um Só tem 2 entre temporadas só eles. esse Scooby-Doo, então? Salsicha é um renomado Que chefe de resolveram os cozinha, mistérios, né? E a Destroido é uma empresa super sustentável. O Rick também é super bonitão e continuou com a Cassidy. Falando em casal, a Velma vai pedir informações para a Marcy. E elas estão mais juntas do que nunca, ganhando todos os concursos de ciência por aí. O Fred é um grande goleiro Perdi de minha futebol no wife colégio, pra uma mulher, e a velho. sua Isso é van doloroso. é completamente branca. E olha só, o seu treinador de futebol é nada mais, nada menos do que o Sr. Jones. E eles conversando, ele acaba dando um DVD para o Fred. Diz que foi um amigo da Universidade Miskatonic Assim, que obviamente, mandou... a Velma só foi minha wife nos traços pra cá, tá ligado? Dos antigos, e, obviamente, era a Daphne, um né, velho? DVD Não tem para o jeito. Fred. Diz que foi um amigo da Universidade Miskatonic que mandou para E ele também devido a seus amigos. fanart, mano. Porra, E tem umas nele fanart que eu podemos vejo ver aí, puta que pariu. selo com a letra E? Como assim? E o Se live reunindo action de também, novo, velho. Eles entendem que foram Eu vi uma levados Velma a feita uma por IA lá realidade que eu falei, em que o caralho, que chuchu, velho. Aí não teve jeito, velho. Ali já de fui novo, já assumir, eles pô, meu wife. entendem que foram levados a uma realidade em que o mal de Baía Cristal nunca existiu e estão todos muito bem. Mas, ao mesmo tempo, eles sentem que eles não pertencem àquele lugar. E o que eles vão fazer em um mundo sem mistérios? O lugar está todo pacífico, não tem mais o que fazer ali. Até que eles decidem colocar o DVD entregue pelo Jones. Eles veem que é uma mensagem do Harlan Ellison, que diz que eles podem chamá-lo de Senhor E. E diz que sabe quem eles são e de tudo o que aconteceu da mudança das linhas temporais e faz um convite a eles. Que eles venham estudar na universidade para ajudá-lo com diversos casos e mistérios que ele encontra por lá. E eles começam imediatamente a reforma da Máquina Mistério para o seu visual original. E partem de Baía Cristal em busca de mais aventuras e mais mistérios. Vendo eles partirem, a Nova agradece a eles por terem salvado a Terra, principalmente ao Scooby-Doo, dizendo que ele é o cachorro mais corajoso que já existiu. Porra, então os outros cachorros tá meio sem futuro, né, velho? Caralho, tá faltando cachorro nesse mundo aí. Os pitbull deixaram de existir. Muito bom, velho. Ah, foi bom, velho. Da hora, assim. Então deve ter terceira temporada, então, velho. Ou não, né? Não sei. Ah, começo, final. Então deve ser o final, pelo que eu tô vendo esse vídeo aqui. Bom, da hora, velho. Assim, eu não sei se é o melhor Scooby-Doo de todos, né? Pelo que falaram aí, né? Mas, assim, é bom também, tá ligado? Muito bom, curti a história, né? Mas prefiro os antigos. Muito bom. O homem é um cavalo forte de coração